Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Genaro, o capítulo 4 de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Vamos para a Itália, ver um triângulo amoroso e vamos terminar nas notas de rodapé falando da Mary Shelley. Você vai entender o porquê. Nem eu não sei o que vai acontecer, então vamos lá. Boa leitura. Capítulo 4 de Noite na Taverna. Genaro. Mors Utu. Corneia. Genaro, dormes ou embesbe-te no sabor do último trago do vinho, da última fumaça do teu cachimbo? Não. Quando contavas tua história, lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada como as do outono, e que o vento varreu. Uma história? Sim, é uma das minhas histórias, sabes, Bertram? Eu sou pintor, e uma lembrança triste é essa que vou revelar, porque é a história de um velho e de duas mulheres, belas como duas visões de luz. Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças as cãs semelham o diadema prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Era pintor. Diziam uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao molde das belezas antigas. Outros criam-no compaixão pela pobre moça que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha, como Laura, a única filha de seu primeiro casamento. Laura, corada como uma rosa e loira como um anjo. Eu era nesse tempo moço, era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lá vão, que ainda os cabelos e as faces me não haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo ainda puro, de ressumbrar infantil, pensativo e melancólico como o Rafael se retratou no quadro da Galeria Barberini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Nausa tinha 20 e eu tinha 18 anos. Amei-a, mas meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Nausa também me amava. Era um sentir tão puro, era uma emoção solitária e perfumosa como as primaveras cheias de flores e de brisas que nos embalavam aos céus da Itália. Como eu disse, o mestre tinha uma filha, chamada Laura. Era uma moça pálida, de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tez era branca, só às vezes, quando o pejo a incendeia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se lhe destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como a um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos, eram só para mim. À noite, quando eu ia deitar-me, ao passar pelo corredor escuro com a minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me pousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foi assim. Uma manhã, eu dormia ainda, o mestre saíra e Nausa fora à igreja, quando Laura entrou no meu quarto, fechou a porta e deitou-se a meu lado. Acordei nos braços dela. O fogo de meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza ainda inocente, o seio seminu de uma donzela a bater sobre o meu. Isso tudo, ao despertar dos sonhos alvos da madrugada, me enlouqueceu. Todas as manhãs Laura vinha ao meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia, entrou ela no meu quarto e disse-me: Genaro, estou desonrada para sempre. Ao princípio quis iludir-me, já não o posso. Estou de esperanças. Um raio que me caísse aos pés não me assustaria tanto. É preciso que cases comigo, que me peças a meu pai. Ouve, Genaro. Eu calei-me. Não me amas então? Calei-me ainda. Oh, Genaro, Genaro! E caiu no meu ombro desfeita em soluços. Carreguei-a assim fria e fora de si para seu quarto. Nunca mais tornou a falar-me em casamento. Que havia de eu fazer? Contar tudo ao pai e pedi-lo em casamento? Fora uma loucura.
Ele me mataria, e a ela, ou pelo menos me expulsaria de sua casa. E Nauza? Cada vez eu a amava mais. Era uma luta terrível essa que se tratava entre o dever e o amor, e o dever e o remorso. Laura não me falara mais. Seu sorriso era frio, cada dia tornava-se mais pálida. Mas a gravidez não crescia. Antes mais nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro, já não pintava, vendo a filha que morria, os sons secretos de uma harmonia de morte que empalidecia cada vez mais, o misérrimo arrancava as cãs. Eu, contudo, não esquecera a Nauza, nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo, eram sempre noites de esperança e de sede que me banhavam de lágrimas o travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava, mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Uma noite, foi horrível, vieram chamar-me. Laura morria. Na febre, murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter, tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto dela, a doente conheceu-me. Ergueu-se branca, com a face úmida de um suor copioso, chamou-me. Sentei-me junto ao leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos: Genaro, eu te perdoo. Eu te perdoo tudo. Eras um infame. Morrerei, fui uma louca. Morrerem por tua causa teu filho, o meu. Vou vê-lo ainda, mas no céu, meu filho que matei antes de nascer. Deu um grito, estendeu convulsivamente os braços como para repelir uma ideia, passou a mão pelos lábios como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito, lívida, fria, banhada de suor gelado, e arquejou. Era o último suspiro. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava aí a noite toda em solidão. Dormia? Ah, que não! Longas horas eu o escutei no silêncio arfar com ânsia, outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. O silêncio durava horas, o quarto era escuro, e depois as passadas pesadas do mestre se ouviam pelo quarto, mas vacilantes como de um bêbado que cambaleia. Uma noite eu disse a Nauza que a amava. Ajoelhei-me junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei seu colo de lágrimas. Ela voltou a face. Eu criei que era desdém. Ergui-me. Então, Nauza, tu não me amas? Disse eu. Ela permanecia com o rosto voltado. Adeus, pois. Perdoai-me se vos ofendi. Meu amor é uma loucura. Minha vida é uma desesperança. O que me resta? Adeus, irei longe, longe daqui. Talvez então eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando ergui a cabeça, eu a vi. Ela estava debulhada em lágrimas. Nauza, Nauza, uma palavra. Tu me amas. Tudo mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros da janela aberta e batia nela. Nunca eu a vira tão pura e divina. E as noites que o mestre passava soluçando no leito vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Nauza. Uma noite houve um fato pasmoso. O mestre veio ao leito de Nauza. Gemia e chorava aquela voz cavernosa e rouca. Tomou-me pelo braço com força, acordou-me, levou-me de rasto ao quarto de Laura. Atirou-me ao chão, fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto defronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria. Era Laura, moribunda. E eu, macilento como ela, tremia como um condenado. A moça, com seus lábios pálidos, murmurava no meu ouvido. Eu tremi de ver meu semblante tão lívido na tela e lembrei-me que naquele dia, ao sair do quarto da morta, no espelho dela que estava ainda pendurado à janela, eu me horrorizara de ver-me cadavérico. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo.
Parecia-me que era ela quem o mandava, que era Laura que se erguia entre os lençóis do seu leito. E me acendia o remorso, e no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia! No outro dia, o mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Sobre o passado na noite, nem palavra. Todas as noites era a mesma tortura, todos os dias a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo. E pois, eu não me cri perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre, no escuro vi uma roupa branca passar-me por perto. Roçaram-me uns cabelos soltos, e nas lajes do corredor estalavam umas passadas tímidas de pés nus. Era náusea, que tudo vira e tudo ouvira, que se acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos e correra para ver. Uma noite, depois da ceia, o mestre Walsh tomou sua capa e uma lanterna e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores e os primeiros sopros do inverno rugam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos muito tempo. Cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas. Cada vez o caminho era mais solitário. O velho parou. Era na fralda de uma montanha. À direita, o rochedo se abria num trilho. À esquerda, as pedras soltas por nossos pés a cada passada se despegavam e rolavam pelo despenhadeiro. E instantes depois se ouvia um som como de água onde cai um peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna alumiava o caminho tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e riu-se. "Esperai-me", dizia ele. "Já venho." Godofredo tomou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho à sua espera. Vi aquela luz, ora perder-se, ora reaparecer entre os arvoredos nos zigue-zagues do caminho. Por fim, vi-a parar. O velho bateu à porta de uma cabana. A porta abriu-se, entrou. O que aí se passou nem o sei. Quando a porta abriu-se de novo, uma mulher lívida e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se. Alguns minutos depois, o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna num rochedo, despiu a capa e disse-me: "Gennaro, quero contar-te uma história. É um crime. Quero que sejas juiz dele." Um velho era casado com uma moça bela. De outras núpcias tinha uma filha bela também. Um aprendiz, um miserável que ele erguera da poeira. Como o vento às vezes ergue uma folha, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremeci, os olhares do velho pareciam ferir-me. "Nunca ouviste essa história, meu bom Gennaro?" "Nunca", disse eu a custo e tremendo. "Pois bem, esse infame desonrou o pobre velho, traiu-o como Judas ao Cristo." "Mestre, perdão." "Perdão? E perdoou o malvado ao pobre coração do velho?" "Piedade." "E teve ele dó da virgem, da desonra, da infanticida?" "Ah!" gritei. "Que tens? Conheces o criminoso?" A voz de escárnio dele me abafava. "Vês, pois, Gennaro", disse ele mudando de tom. "Se houvesse um castigo pior que a morte, eu te daria. Olha esse despenhadeiro. É medonho. Se o visses de dia, teus olhos se escureceriam e aí rolarias talvez de vertigem. É um túmulo seguro, e guardar o segredo como um peito-punhal. Só os corvos irão lá ver-te, só os corvos e os vermes. E pois se tens ainda no coração maldito um remorso, reza tua última oração, mas seja breve. O algoz espera a vítima, a hiena tem fome de cadáver." Eu estava ali pendente junto à morte. Tinha só a escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana. Ele era robusto. A sua estatura alta, seus braços musculosos me quebrariam como o vendaval rebenta um ramo seco. Demais, ele estava armado. Eu era uma criança débil. Ao primeiro passo, ele me arrojaria da pedra em cujas bordas eu estava.
Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? E curvei-me no abismo. Tudo era negro. O vento lá gemia embaixo nos ramos desnudos, nas urzes, nos espinhais ressequidos, e a torrente lá chacoalhava no fundo, escumando nas pedras. Eu tive medo. Orações, ameaças, tudo seria debalde. Estou pronto, disse. O velho riu-se. Infernal era aquele rir dos seus lábios estalados de febre. Só via aquele riso. Depois foi uma vertigem. O ar me sufocava, um peso que me arrastava como naqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão. Mas a mão cansa, fraqueja, sua, esfria. Era horrível. Ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me estalavam nas mãos. As raízes secas que saíam pelo despenhadeiro estalavam sobre meu peso e meu peito sangrava nos espinhais. A queda era muito rápida. De repente não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma azinheira gigantesca que assombrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio: ir ter com o mestre. Ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que ele se apiedasse de mim, que me perdoasse. E então eu seria seu escravo, seu cão, tudo que houvesse mais abjeto num homem que se humilha, tudo, contanto que ele me perdoasse. Viver com aquele remorso me parecia impossível. Parti, pois. No caminho topei um punhal. Ergui-o, era o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido a minha agonia, e eu havia ir chorar-lhe ainda os pés para ele repelir-me ainda, cuspir-me nas faces, e amanhã procurar outra vingança mais segura? Eu humilhar-me quando ele me tinha batido? Os cabelos me arrepiavam na cabeça, o suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bati. Não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Saltei o muro. Tudo estava deserto e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Com pouco esforço, arrombei-a. Ao estrondo da porta que caiu, só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas e, contudo, era dia claro fora. Tudo estava escuro, nenhuma lamparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Náusea. Abri a porta e um bafo pestilento corria daí. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. Entre eles um copo, onde se depositara um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio. Depois eu o soube, a velha da cabana era uma mulher que vendia veneno. Era ela de certo que o vendera, porque o pó branco do copo parecia selo. Ergui os cabelos da mulher. Levantei-lhe a cabeça. Era Náusea, mas Náusea cadáver, já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora, as faces macias, o colo de neve. Era um corpo amarelo. Levantei uma ponta da capa do outro. O corpo caiu de bruços com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho, morto também, e roxo e apodrecido. Eu o vi. Da boca lhe corria uma escuma esverdeada. E esse foi Genaro, o capítulo 4 de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Genaro. Itália, Genaro. Genaro. Chegamos então na história do pintor Genaro. Hoje com 42 anos,
uma história que rememora as folhas secas de quando ele tinha 18 anos na Itália. Uhum. Aí a gente já tem um quê de amor, né? Um quê romântico. Daí a gente vai entendendo a história do Gennaro. Interessante porque ele fala que se passa há mais de 30 anos essa história, né? Daí ele fala que ele tinha 18 naquela época, quando tudo começou. Então, o que é bem interessante nessa história... Ele contando com 42, o que na época era... Se considerava super velho. Era a idade, expectativa de vida. Tô quase. morrendo aqui com esses cabelos brancos, a pele enrugada. Ele tem um momento que ele dá a entender isso, né? Ver como muda a expectativa de vida, né? Século XIX pro XXI, a gente tem outra circunstância nos 40 e tantos anos. Com certeza. O Gennaro, então, tem a minha idade. Só que eu não tô acabada como ele, gente. Mas, então, eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Eu ia falar que a gente tá... se você caiu de paraquedas, né? É bom sempre falar isso. A gente tá fazendo o livro inteiro de Noite na Taverna. Então a gente já... O que é uma exceção no podcast. A gente já fez o capítulo 1, 2 e 3. Aí, então, se você quer acompanhar desde o começo do livro, volta lá nos episódios anteriores, né? Que a gente tá fazendo a sequência e até terminar o livro. Então é legal você acompanhar a história com a gente. Então você acabou de ouvir a historinha do aprendiz de pintura na casa do velho Godofredo. Então, o pintor, aí que começa a zica, né? O pintor era casado com a Nausa, que tinha apenas 20 anos. E ele tinha uma filha linda, Laura, de 15 anos. E eis que coloca pra dentro de casa este mancebo de 18, aprendiz de pintura, que é o Gennaro. Sabe o que tá aparecendo até a Noite na Taverna? Parece que a taverna é o inferno. É bem interessante. Eu tive essa... Sei lá, hoje, no capítulo de hoje eu tive essa percepção, assim, que todos eles são seres humanos super falhos, né? E que fazem maldades, e o jeito que eles narram, né, em primeira pessoa, meio que se inocentando toda hora, né? E aquela coisa que pena de mim, que dó de mim. E eles fazem coisas horríveis, né, pra todo mundo. Então, e até assim, conhecendo o livro todo, não quero dar spoiler aqui, mas esse é o momento da análise e eu quero soltar isso. Pra mim, de todos os 5 garotos que narram as histórias de Noite na Taverna, o Gennaro é o menos pior. Porque a gente vê que ele é um menino apaixonado e fica muito assustado ao longo da história com o que vai se sucedendo, e no final de tudo ele é um jovem de má sorte, né? O que acontece com ele. Apesar de tudo, ele sobrevive, a gente sabe que ele sobrevive porque ele tá narrando a história pra gente. E aí entra aquilo que eu esqueci e eu lembrei e eu vou falar agora. Que, diferente de Bertrand, da semana passada, que a gente teve várias digressões ao longo do texto, voltava pra taberna, me traz mais vinho, entrava o velho, queria beber no crânio e etc. Esse teve pouco. É uma narrativa de um fôlego só, Gennaro, né? Então a gente vê que ele mergulha, começa a contar como que ele se ambientou na casa do velho, aí entra no lance do triângulo amoroso que ele vive com as moças, e culmina nessa tragédia tarantela, vou dizer assim. Porque sabe que na tarantela, uma das características da dança... Isso é eu que tô falando, tá? Não li em lugar nenhum, mas... Uma das características da dança é trocar de par, às vezes. Assim, tem um momento na dança que você troca de parceiro. Interessante. Então, por isso que eu fiz a associação aqui. Já que eu também gosto muito de ler em italiano e tal. Achei que você ia falar, já que eu gosto muito de dançar tarantela. Não, dançar também, né? Mas aí eu trouxe uma aspas aqui do Gennaro no meio da história. Era uma luta terrível entre o dever e o amor, ou entre o dever e o remorso. A palavra remorso vai aparecer várias vezes ao longo da narrativa dele, e tá sensacional aquele momento da cariação do velho Godofredo com ele, né? Então, tá sensacional aqui no podcast, o trabalho realmente de masterização que você fez, Lucas. Do penhasco. Que você colocou a trilha na hora da cariação, aquela coisa bem de filme que vai, né? O que vai acontecer agora, né? E o cara fazendo as perguntas e ele ali se espremendo e vendo aquele precipício. Ele tem um teor muito também... Me lembrou Barry Lyndon. Te lembrou Barry Lyndon? Stanley Kubrick. Aquela coisa do duelo, né? Das coisas se resolverem ali de homem para homem, nesse momento. Sem muita intervenção da lei. Né? Tem muito disso, e também de terra sem lei.
né? Já que você Não está tem... falando de ser homem... Por isso também eu pensei em pôr uma coisa meio Velho Oeste, assim, porque lembra um pouco. Né? Essa hora tá muita aventura, né, no episódio, porque tem ele caindo pelas pedras e a trilha vai crescendo, tá bom, tá realmente um momento de degustar, assim, a literatura. Eu gostei muito desse teu trabalho de colocar dessa forma. Muito obrigado. Mas daí agora eu falei que ele é o jovem menos pior, né, o Gennaro, mas agora eu vou sujar um pouquinho como é que fala? Vou sujar a reputação dele aqui com a minha análise. Pra mim já tá sujo, né? Você vai sujar mais. Não, eu vou sujar um pouco mais. Então assim, ó, vamos pensar, né? Primeiro ele dá uma tirada, que a Laura, a filha do velho, né, o tinha como um irmão, né? Então é um amor fraternal. Só que a moça resolve deitar na cama do menino, né? E quando ele acorda... Os hormônios. Ele não pensa em nada, ele profana a suposta irmã, né, a Laura. Então ele deflora a moça e assim se passam 3 meses nessa brincadeira, como diria o Macunaíma, né, vamos brincar juntos. E só que daí tem um momento que ele é muito sacana, que ele dá a entender que ele foi seduzido por ela. Sim. Né? E não que ele profanou a moça. Ele poderia não desrespeitá-la naquele momento. Estilo igual a Clara dos Anjos, né? Tipo, teve aquela... usou e depois descartou, né? Isso. Se bem que aqui não é tão forte isso, né? De descartar, é mais uma coisa... o pai dela vai me matar. Não, aí entra outra coisa que suja a reputação dele. Não, ó, que suja a reputação dele. Então, 3 meses depois dessa brincadeira, a moça chega e fala: eu tô desonrada, eu estou de esperanças. Então ela conta pra gente assim que ela tá grávida. Me pede pro meu pai pra você casar comigo. Se nesse momento ele fosse um homem com H maiúsculo, ele teria feito isso. E pronto, não teria mais história. Né? Ele pediria a mão da Laura pro Godofredo, casaria com ela, teria esse filho e pronto. É um personagem muito chorão, assim, né? Muito coitado. Então, ele se mostra assim do começo ao fim da história. E também aqui a gente, assim como na semana passada, né? A gente tem aquela... de que o personagem tá indo pra um caminho que parece que ele vai morrer, né? Mas você sabe que ele não vai morrer porque ele tá contando a história, né? Então aqui também ele cai do penhasco ali e resgatam ele depois. Igual do naufrágio, né? Da semana passada. O Bertram. O Bertram é resgatado inúmeras vezes, né? Tipo, ele deveria ser um morto-vivo. Bom, mas aqui, enquanto a gente não tem digressão nessa história, a gente tem 2 elementos que entram, 2 palavras que você analisa ali e que é uma espécie de digressão dentro do próprio texto. Por quê? A Laura fica tão desesperada que ela, então, comete infanticídio, ela provoca o aborto e ela fica muito doente, ela já era toda pálida, né? E cai moribunda. Então a palavra moribunda pega aí no ar. E a segunda coisa é o pai dela, o Godofredo, que fica tão desesperado em perder a filha, e tem aquele episódio de sonambulismo. Pega aí a segunda palavra. Então a gente tem 2 momentos, a moça moribunda e o velho sonâmbulo, que coloca a gente num universo não controlável, num universo para além do consciente, que talvez nos reflita a bagunça que estava a cabeça do próprio Gennaro, porque naquele momento ele estava apaixonadíssimo pela Náusea, que era a mulher do velho. Só que ao mesmo tempo, então, ele cometia essa traição horrenda, que é se deitar com a mulher do velho todas as noites, enquanto o velho ia no quarto, então, que era da Laura, que até então o Gennaro achava que estava morta. Sim. Só que daí o conto dá essa... E você, leitor, também achava. E o conto nos dá esse tapa na cara, que faz o remorso dele ir às alturas, quando o velho sonâmbulo carrega ele, arrasta ele pro quarto, e ele vê que a moça não morreu, ela tá lá, moribunda na cama, né? Só que esse momento nos remete ao espelho. E daí... Ele se olha, né, com a aparência cadavérica. E o espelho em literatura é sempre... Mudança, né? O duplo. Então a gente tem o Gennaro e a Laura como faces de uma mesma moeda nesse momento, né? Só que na verdade ele tá apaixonado pela Náusea. Então isso é o que causa toda a confusão e não deixa ele ter uma atitude correta na vida dele, né? Essa paixão cega que vem daí culminar num crime passional, que é o desfecho da narrativa, né?
E é interessante que a história ela gira por mais de um ano, porque a gente sabe que a Laura, ele conta pra gente que passa-se um ano depois que ela conta pra ele que tava de esperanças. Uhum. Só que aí entra uma questão bem interessante, que eu acho que foi uma escolha mesmo, narrativa do Álvares de Azevedo, de manter o clima gótico da narrativa. Porque começa a descrição, estamos na Itália, eu sou aprendiz de pintura do Godofredo, que é casado com a Náusea, que é lindíssima, e tem uma filha chamada Laura, no outono. Tanto é que ele fala das folhas secas. A maioria das coisas acontece à noite. E termina a história no inverno, porque quando o velho leva ele pra cariação, a gente tem que tava frio, né? E que o inverno tava se aproximando, que as folhas já estavam todas secas caindo. E ele até fala, o outono tá terminando e tá chegando o inverno. Então, por mais que tenha se passado mais de um ano, a gente tem esse cíclico por opção, né? Que é com a passagem das luzes, a passagem das estações, mas a narrativa se centra em outono e inverno, mantendo o clima gótico dela, né? Então, isso também é uma análise interessante da gente ver. E agora eu vou falar do Mary Shelley. E aí? Eu vou falar do Mary Shelley porque é o seguinte... É bom que faz sentido. Você vai entender. A historinha é que a Mary Shelley, então, era filha de Mary Wollstonecraft, que publicou o livro do Direito das Mulheres, né? Que ficou muito famoso, e depois a Nízia Floresta se baseou ela traduziu esse livro da Mary Shelley, da inglesa, e para a língua portuguesa ela também colocou as ideias dela, então ela publica no Brasil, né, O Direito das Mulheres, e do William Goldwyn, que era um homem que também acreditava no feminismo, que acreditava que homens e mulheres deveriam ter direitos iguais, pasmem, né, em pleno século XIX. E a Mary, então, ela se casa com o Percy Shelley, né? Eles se apaixonam. Só que o que acontece é que o Percy Shelley meio que arrebata as duas filhas do William Goldwyn. Tem uma série que mostra isso. A outra filha se chama Claire. É uma filha adotiva, digamos assim, porque é da segunda esposa, né? Então, não é adotiva, né? É uma filha de segundo casamento. Sim. Mas é meia-irmã, então, da Mary Shelley. E o Percy Shelley seduz ambas. E ele acaba se casando com a Mary Shelley, que herda o sobrenome e toda a sua fama, né, ao longo da história, com o sobrenome do Percy. Só que eles têm um bebê, e esse bebezinho morre ali, acho que com 6 a 8 meses de vida. Eles têm que se mudar muito de um lugar para o outro. E acredita-se que talvez seja possível que o Álvares de Azevedo tenha se inspirado nesse triângulo amoroso do Percy Shelley para fazer esse triângulo amoroso do Genaro. Entendeu agora? Entendi. Demorou, mas chegou. Para ficar no universo byroniano. É isso que eu quero dizer, porque todo esse grupo, né, do byronismo, ele inspira muito os byronistas brasileiros também, né? Então, tudo que rolava ali entre eles, inclusive, uma coisa que eu não falei lá no primeiro capítulo, Uma Noite do Século, que é quando a gente abre o livro aqui nas análises, lá o primeiro episódio de Noite na Taverna, rememora essa noite de Polidoro, Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron, enfim, escrevendo suas histórias naquele castelo. Então, Uma Noite no Século como se fosse uma homenagem. Tem uma referência direta. Isso, exatamente. Eu não tinha falado isso antes, acho que esqueci na ocasião. Mas então é isso, né? A gente tem, pra mim, menos pior, porque ele era apaixonado no final das contas, ficou muito assustado ao longo da história e não conseguiu ser homem com H maiúsculo, e é um jovem de má sorte no final de tudo, né? A gente tem esse bastidor. Esse é o nosso julgamento, né? Na verdade, você tá ouvindo aqui, a gente vai dar o nosso julgamento aí, pelo menos a sentido da história, né? Mas isso é o fato literário. Não é só um julgamento, é o fato literário. Não, tô falando, a gente tá julgando os personagens aqui, né? Pelas nossas morais, né? Mas, porque enfim. assim, lá pelas tantas a gente fica tão íntimo do texto, né? E como a gente tá dissecando detalhadamente em cada semana, eu acho que a gente tem a liberdade de falar isso. Com embasamentos. Né? Mas então dizer que nesse conto se sobressai então os termos perversos do infanticídio, do envenenamento, que a gente não falou da bruxa da cabana aqui, daria pra explorar também a imagem da bruxa nessa análise, que é essa mulher que trabalha com as poções, que nesse momento era já visto como bruxa, taxada como bruxa. A gente já tinha tido queima às bruxas,
né? No mundo, na Europa. Não, e era comum as bruxas, assim, entre aspas, né? Quem trabalhava com as ervas, né? Essas ervas mortais ou, né, muitas vezes que achavam milagrosas, elas se isolarem, né? Viverem longe da cidade. Até porque é perto da floresta que se encontra essa matéria-prima, né? Para fazer essas poções e tudo mais. Uhum. E também, claro, a questão do crime passional, né? Que culmina ali no desfecho dessa escuma verde, né? Saindo. Então ele obriga a Nausa. Imaginamos, né? Talvez ele tenha voltado esse nome também, né? E Nausa. contado uma historinha pra ela assim: eu sabia que você era amante dele e eu matei, ele morreu, agora você vai morrer, bebe isso daqui. Sei lá, né? E os dois se matam. A gente não... Provavelmente ele fez ela tomar e depois ele toma e ambos morrem. Aí o Álvares de Azevedo omite, né, da gente essa parte. Porque é ultra romantismo, né? Não, e é legal omitir, né, coisas, não contar tudo. A gente tem muito hoje as histórias que querem contar tudo, né? Querem dar toda a explicação. E é legal quando a história deixa esses pontos abertos, assim, pra você preencher, né? Com certeza. Então é muito legal. Estamos fazendo, então, mais um capítulo de Noite na Taverna. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem temos Claudius Harmon, mais uma narrativa de tirar o fôlego. Vamos ver o que o Cláudio vai aprontar. Nessa nós iremos para Londres. Olha, é muito legal, cada, né, a geografia desse livro. É verdade. É o berço do byronismo. Ele vai lá pra Europa. Isso aí, vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos falar dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um apoiador do podcast, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix direto para a chave leituradeouvido@gmail.com. Se você fizer isso, você vai entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast. Você também vai receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz aqui semanalmente. Então, o estudo com referências, com a arte de capa junto, mensagem personalizada de nós, né? Você vai receber aí no seu e-mail toda semana, entrando aqui dos nossos apoiadores. Você ia falar alguma coisa que eu vi vocês? Não? Então vamos para os créditos finais. Nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Maísa Silva Nogueira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Harmana Frais de Achitsky, Sérgio Arez Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira, Wagner Luci Alves, Senilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E se você quer ouvir o seu nome também aqui nos créditos finais, mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. A gente tá com uma retenção bem alta no podcast aqui. No começo, quando a gente começou as notas de rodapé, as pessoas geralmente escutavam o episódio, o conto ali, o poema, e paravam de ouvir, não ouviam os nossos comentários. E atualmente a gente tá com uma retenção, assim, quase todas as pessoas que estão ouvindo estão chegando até o final aqui. Vocês estão me ouvindo aqui, a gente tá no final do podcast e você ainda tá aí. O que é muito legal, né? Porque os comentários que enriquecem fazem você conhecer a obra. Muito melhor, né? É muito mais do que você só conhecer a história. Muitas vezes você escuta a história, vai escutar ali a história e vai ficar, não entendi. E isso acontece muito, né? Na literatura, porque ninguém nem todo mundo é doutor em literatura. Né? E, inclusive, eu recebi um comentário recentemente no meu canal no YouTube, no texto Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, que eu fiz uma análise completa do Machado só lá no meu canal. Provavelmente um estudante frustrado da obra dele falou que é o texto mais chato do mundo, é o pior escritor que existe. Você não pode dar voz aos haters. Não deveria ter falado isso, então. Mas acontece, quem não entende o texto se sente assim. É verdade. Falando em YouTube, a gente vai tá voltando com o canal do YouTube do Leitura de Ouvido. Então a gente vai aí nas próximas semanas estar lá também. Vamos começar lá dos episódios antigos e vamos começar a postar
no YouTube novamente, até a gente conseguir alcançar aqui o episódio que a gente tá hoje, né? Então, no nosso canal do YouTube, Leitura de Ouvido, entra lá e se inscreve também. Que, quem sabe a gente faz algo exclusivo pro YouTube, né? Se a gente vê que tá legal, que tá dando boa. Vamos ligar a câmera de novo pra voltarem a ver as nossas carinhas. Dá pra gente fazer algo exclusivo lá, então se inscreve já pra você não perder. Isso aí. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.